paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical, e hoje nós estaremos falando sobre a aula 8, aula que tem o título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então, estaremos aqui compartilhando com os irmãos mais este assunto, mais aqui esta palavra, e que possa aí servir de elevo espiritual para os vossos estudos e entendimento da palavra do Senhor. Vamos ler aqui o nosso texto áureo. A nossa lição, ela apresenta em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática, a nossa lição, ela traz o seguinte texto: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que podemos nos dar, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então, temos aqui esta verdade prática e este texto áureo. A lição nos apresenta uma leitura bíblica em classe que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o 7, e depois Mateus capítulo 9, versículo 36, e João capítulo 11, versículo 35 e 36. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7, que diz assim, você pode acompanhar aí na sua lição: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação e graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora, Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João capítulo 11, versículo 35 e 36, diz o seguinte: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então aqui, meus queridos, esta lição nos apresenta 3 objetivos que nós possamos aqui estar estudando. O primeiro objetivo dessa lição é explicar a todos a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. O segundo objetivo é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas e responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro objetivo é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então, aqui na introdução dessa lição, nós vemos a lição nos apresentando aqui este texto, dizendo: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que é vontade, e livre, que pensa, sente, deseja e age. E nesta lição, aqui olhando para a lição anterior, nós estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade de refletir
em nossas decisões. Agora, nesta lição, né, nós abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções, né, e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Então, aqui, quando olhamos nesse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, aqui traz no original os termos gregos nous, né, que quer dizer mente, raciocínio, ou cardia, né, que quer dizer coração, e também noema, que quer dizer um pensamento, ou aquilo que é pensado, né? Então, nesse texto específico, o termo cardia tem um sentido amplo, né? Mas com uma ênfase maior em emoções e vontade, conforme assinalam aqui o escritor, né? Quando ele cita, portanto, a pessoa, o ego do homem, que pensa, sente e deseja com especial atenção à responsabilidade diante de Deus, que o Novo Testamento, né, denota mediante o emprego de cardia, né? Agora, o ensino de Paulo, nesse texto, é de como Deus quer e pode guardar todas as nossas fontes de vida interior para que tenhamos uma vida equilibrada, manifestada por meio de uma nova natureza gerada em Cristo Jesus. E é a nova criatura aqui mencionada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né, quando diz, nessas coisas velhas, né, estão incluídos ali pensamentos, sentimentos e vontades, né, ou quais agora devem ser novos em Cristo. Então, esse deve ser o alvo de todo cristão. No primeiro tópico, nós vemos aqui o título, o homem, um ser afetivo. E o primeiro ponto fala sobre os propósitos do estudo. Lendo na lição, acompanha aí na sua lição, o primeiro tópico, o primeiro ponto, dizendo assim: há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, né, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui, né, entender, primeiro, o que são emoções e sentimentos e como pode e deve ser gerido. Em segundo lugar, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. Já em terceiro lugar, ali diz, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, né? Pensar, sentir, desejar e agir. Então, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e servi-lo e adorá-lo. Então, aqui falando um pouquinho sobre esse propósito do estudo, homem, um ser afetivo, né? Como já ressaltado, o propósito central, né, do estudo da antropologia bíblica é uma compreensão correta do homem como um ser integral para um viver equilibrado, né? Equilibrado tanto no espírito, quanto na alma e quanto no corpo. Então, à luz da palavra de Deus. Isso inclui entender o que são emoções e também o que são sentimentos e como pode e deve ser compatibilizado entre si. Então, a luta interna
em torno dos pensamentos está relacionada à gestão das emoções e sentimentos, pela profunda conexão que há entre o que pensamos e o que sentimos, além da relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Agora, pensar, sentir, desejar e agir, nada em nós pode estar fora do propósito de amar a Deus e servi-lo e adorá-lo, como fala Salmo 103, versículo 1 e Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, no capítulo anterior, nós estudamos sobre os pensamentos e como eles podem influenciar nossos sentimentos, nossa vontade e, consequentemente, nossas decisões. Agora, observamos aqui que há, sim, uma forte correlação entre essas faculdades da alma em processo complexo, nem sempre iguais, tá? Nesse capítulo nós vamos ver a parte afetiva do ser humano buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender aqui a sua importância na experiência humano-espiritual. Então aqui nós vamos ver, né, uma visão bíblica com aplicações práticas para um viver diário, saudável e equilibrado, guiado pelo Espírito Santo. Quando olhamos aqui para esse primeiro ponto, nós vemos o ciclo entre pensar, sentir e agir. Pastor, da mesma forma como pensamentos podem influenciar sentimentos, e que sentimentos têm ressonância no que pensamos e fazemos, assim como há uma batalha na mente em função dos pensamentos, há uma luta interior em torno do que sentimos. Então, equilibrar razão e emoção não é uma tarefa fácil. Quanto mais compreendemos que esse processo existem e são altamente influenciadores de nossas condutas, mais devemos depender de Deus acima de qualquer método ou técnica, pois somente Ele é poderoso para guardar todas as faculdades de nosso interior. Então, a falta de equilíbrio interior tem produzido um crescente processo de adoecimento mental em todo o mundo, inclusive, como a lição nos apresenta, né, no nosso Brasil. Então, como já mencionamos, esse fenômeno é acompanhado de surgimento de diagnósticos excessivos, além de um consumo desproporcional e preocupante de medicamentos para o tratamento de problemas emocionais, principalmente os ansiolíticos e antidepressivos, né? Então, quando olhamos o psiquiatra norte-americano Allen Frances, que liderou a equipe de profissionais responsável pela elaboração do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o DSM-IV, né, expõe a inflação diagnóstica que viu retratada na versão seguinte do manual. Então, Frances, ele aponta numerosas causas para essa distorção, né? Algumas delas inerentes à própria psiquiatria, que, segundo ele, apontam para a necessidade de uma cura que venha de dentro da profissão. Então, Frances, ele cita Aldous Huxley, né, que afirma a pesquisa médica avançou de tal forma que quase não restaram pessoas saudáveis. Olha só. Então isso deve servir de alerta para todas as pessoas e principalmente para nós cristãos. Nosso propósito aqui
é apresentar uma análise equilibrada do problema, recomendando cuidados pessoais necessários, principalmente espirituais. E isso inclui um correto entendimento do que seja as emoções e sentimentos. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, e qual a relação desse fenômeno, né, com a vontade e as decisões, né, humanas. Não nos esqueçamos de que a vontade de Deus é que tenhamos essas faculdades em pleno funcionamento para que possamos amá-lo com o emprego de todas elas, como diz Marcos capítulo 12, versículo 30. No segundo ponto do primeiro tópico, ali diz afetividade, emoções e sentimento. A lição nos apresenta o seguinte texto: de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Letra A. Lição nos apresenta: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo quando sentimos medo ou alegria de repente, né? E letra B, sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão, né? Quando sentimos gratidão e emoção, né? Então, nós temos aqui a principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Então, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o termo aqui, afetividade, não tem um conceito único ou fechado. Se vocês prestarem bem atenção, não aparece muito em uso atualmente com o sentido geral que aqui será invocado, que é expressar o conjunto de sentimentos humanos. Aqui nós vemos que existe aqui, entendendo alguns afetos, que chama de afecções, né? Como elementos característicos da emoção manifestados em experiência, como o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, o que outros autores conceituam, incluindo expressamente os sentimentos. Agora, o escritor, ele ainda diz que as afeições possuem 3 atributos. Primeiro, qualidade, intensidade e duração, o que é bastante relevante, especialmente quando tratamos, né, da diferença entre emoção e sentimento. Em um conceito simplificado, a afetividade é a capacidade humana de expressar emoções e sentimentos. E são processos aqui psicológicos e fisiológicos que envolve alma e corpo, além do próprio espírito, como se observa na expressão de Salomão, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, no qual o termo coração refere-se à totalidade do intelecto, da emoção e
da vontade de uma pessoa. Tá? Ali ele diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Né? Provérbios capítulo 15, versículo 13. Então aqui nós vemos, né, Provérbios 15, 13, como já afirmamos no capítulo 1, o sentido bíblico mais coerente da palavra coração na Bíblia é alma, a sede de nosso intelecto, sentimento e emoções, né? E também vontade, né? Como assina Donald Stamps, né? Quando ele diz, quando a Bíblia fala sobre o coração, não está se referindo ao órgão físico que bombeia o sangue para todo o corpo, tá? O coração, conforme a Bíblia usa o termo, pode representar a totalidade do intelecto, da emoção e da vontade de uma pessoa, tá? Então aqui, Provérbios, capítulo 15, versículo 13, na qual o termo coração refere-se à totalidade do intelecto, da emoção e da vontade de uma pessoa. Agora, diferenciando aqui emoção e sentimento, nós vemos que tomando afetividade como um conjunto de vivências ou aspectos afetivos, nós podemos situar neles ali as emoções e os sentimentos, tá? Pastor, alguns estudiosos, eles fazem uma diferenciação maior, apresentando 5 aspectos afetivos, que é o humor, emoções, sentimentos, afetos e paixões. E nós trataremos apenas das emoções e dos sentimentos, englobando nelas reflexões das demais afeições. Então, aqui nós vemos algum exemplo, por exemplo, tratam emoções e paixões como sinônimas, né? Como sinônimas. Então, como diferenciação básica, pode-se afirmar que emoções são reações instintivas, predominante, inconsciente e passageira, enquanto os sentimentos vão vivências afetivas, né? São vivências afetivas mais duradouras. É exatamente por isso que é comum situar ali as paixões entre as emoções ou simplesmente tratar as paixões como emoções, tá? Então, outra coisa ali, dado ao caráter de instintividade e curta durabilidade, então já os sentimentos só são formados e aferidos a partir do critério temporal, né? Da estabilidade da emoção. Então, como um prolongamento ou repetição de emoções, o sentimento é uma percepção consciente de um determinado estado emocional. A diferença principal, portanto, está na estabilidade do afeto. Enquanto a emoção é rápida e fugaz, geralmente não evitável, o sentimento permanece por algum tempo, alguns por longo tempo ou até pela vida toda. Aqui nós vemos, né, que esses sentimentos, é possível que alguém experimente uma tristeza, por exemplo, por longos anos da vida, como ocorreu com o próprio Jacó, em função da notícia que recebeu, mesmo uma notícia falsa, né, ali da morte do seu filho em Gênesis 47, né, 47 em diante ali. Então temos aqui, terceiro ponto, principais afetos. Acompanhe aí na sua lição. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorre, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas, né? Adão expressou alegria ao acordar e contemplar.
e a Eva. E emoções que se tornou um sentimento igualmente, né? Sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tivera plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. E dentre as reações externas imediatas ocorreram a percepção da nudez, né? Cobrir o corpo e se esconder de Deus. Então, tristeza e dor se tornaram sentimento constante na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Ed certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Então aqui, nos principais afetos, a nossa lição, nós vemos alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza, né? Como diz a lição, são os principais, são as 6 emoções básicas universais, comumente citado por autores conhecidos como Paul Ekman, no seu livro Linguagem das Emoções, de 2011, né? Ali admitindo que tanto cientistas quanto leigos ainda saibam muito pouco a respeito das emoções. Ekman, ele analisa que está na natureza das próprias emoções sobre como elas nos influenciam e como é possível reconhecer seus sinais em nós mesmos e nos outros. Ekman, ele também fala, ele trata do aspecto passageiro das emoções. Ele diz que as emoções podem começar rapidamente e isso ocorre muitas vezes, tão rápido que nossa consciência não participa ou testemunha o que ativa uma emoção em nossa mente ou determinado momento. Mas essa velocidade pode salvar nossas vidas em uma emergência, mas também pode arruiná-la quando reagimos de forma exagerada. Então, não temos muito controle a respeito do que nos deixa emocionados, né? Mas é possível, embora não seja fácil, fazer algumas mudanças naquilo que ativa nossas emoções e em nosso comportamento quando nos emocionamos. Isso demonstra, desde logo, né, o quanto devemos estar dedicados não tanto a tentar explicar nossas emoções, mas buscar em Deus força espiritual para não sermos vítimas delas, mesmo não sendo bem compreendido. As emoções fazem parte de nossa vida diária e certamente as sentimos nas mais distintas experiências cotidianas. E aqui é necessário, portanto, que prestemos mais atenção às emoções, pelo tanto que somos influenciados por elas, inclusive em nossas condutas. Agora, nós temos alguns exemplos bíblicos aqui, que nós podemos aqui compartilhar com vocês. A primeira emoção expressamente retratada na Bíblia foi a reação de Adão ao acordar e contemplar a Eva. Na lição aqui, ela nos apresenta, foi uma expressão de alegria, segundo Gênesis capítulo 2 e 23. Agora, não sabemos por quanto tempo, mas essa emoção sobreviveu como um sentido igualmente prazeroso pela feliz convivência, cheia de cumplicidade que Adão e Eva tiveram ali no jardim do Éden. Agora, o texto de Gênesis 2 e 25 diz que ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. O que significa que não havia emoção negativa entre Adão e Eva, e pode-se também imaginar a alegria que o casal tinha na santa contemplação mútua que faziam. E esse ambiente de emoção e sentimento todos positivos durou até o pecado entrar na história. Como ali vergonha, né,
Depois do pecado, o casal passou a viver emoções e sentimentos negativos, né? A vergonha, o medo, né? Dentre as reações externas imediatas, então, a percepção agora da nudez, né? E o cobrir o corpo e o esconder-se de Deus, como fala Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o 10. Tristeza e dor passaram agora a ser sentimentos constantes na vida do primeiro casal, e a começar pelas sentenças resultantes da rebeldia praticada, né? Que nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 16 até o 18, né? Então nós vemos a trágica cena descrita, né? Aqui entre Gênesis 3, 23 e 24, onde Deus, lançando Adão e Eva para fora do jardim, certamente foi carregada, né, de profunda frustração e angústia, né? Com certeza não saíram felizes, né? Então o termo hebraico aqui, garash, né, ele tem o sentido de expelir, expulsar, como visto na Nova Versão Internacional, né? E aqui na NVT, né? Em outras traduções também. No quarto ponto, aqui diz inveja, ira e ódio. Lendo na lição, diz o seguinte: em Caim também se observa a presença da emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, acompanhariam por toda a vida. Então, temos aqui, né, a inveja, a ira e o ódio, né? Eu quero que vocês prestem atenção, aqui, ó, o rol de emoções negativas cresceu com a tragédia envolvendo ali Caim e o seu irmão Abel. Em Caim, nós vemos a emoção da ira transformada em ódio ao irmão, que ficou ali estampado no seu rosto, como fala em Gênesis capítulo 4, versículo 5. E pelo texto fica claro que houve na emoção as características de intensidade e duração. Dois dos atributos mencionados por Hengbrand, né, como próprios das emoções. Ali trata-se, ademais, de um claro exemplo de reação fisiológica, como fala Gênesis capítulo 4, versículo 6, né? Que é a resposta do corpo a uma emoção. Agora, a reação fisiológica, né? Ou as reações fisiológicas produzidas pelas emoções pode ser as mais diversas, dentre as quais o aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, transpiração, a boca seca, pupilas dilatadas, mãos e pés frios, né? Náuseas, diarreia e tensões muscular, né? Ekman, ele analisa esse momento de manifestação da emoção no corpo, tendo como exemplo a eminência de um acidente de trânsito, por exemplo, no momento em que uma emoção começa, ela se apodera de você nos primeiros milésimos de segundo, comandando o que você faz, diz e pensa. Sem escolher fazer isso, você vira o volante automaticamente para evitar a colisão, pressionando ali o pedal do freio com o pé. E ao mesmo tempo, uma expressão de medo atravessa o seu rosto, né? Sobrancelhas levantadas e unidas, olhos arregalados, a boca esticada para trás e na direção das orelhas. Então o coração começa a bater aceleradamente e você começa a transpirar e o sangue corre para os grandes músculos das pernas. Observa que você teria feito aquela expressão facial mesmo se não houvesse ninguém sentado no carro.
Da mesma forma que seu coração bateria mais rápido se você não se envolvesse em algum esforço físico repentino, exigindo maior circulação sanguínea. Mas essas respostas acontecem porque, ao longo de nossa evolução, se tornou útil para os outros saber quando sentimos perigo e também estar preparado para fugir em oscilações assim. Então, no caso de Caim, a origem das suas emoções negativas era a sua própria conduta. O apóstolo João, ele afirma que as obras de Caim, lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, ali o apóstolo João, ele afirma que as obras de Caim eram más e as de seu irmão eram justas. Como assim? Houve aceitação da oferta de Abel e não da dele. Caim, o que o fez ficar irado? Né? Foi essa rejeição à sua oferta. Então a ira de Caim, portanto, era decorrente do seu próprio estado pecaminoso, né? O que é bem relevante considerar. Não poucas hipóteses de emoções negativas são frutos de pecado praticados ou enraizados no coração. Mas, de qualquer sorte, toda a origem do mal manifesto na vida humana vem do pecado, a queda ocorrida no Éden, além de agravamento em função de nossas próprias condutas más. Ainda sobre o exemplo de Caim, é muito importante nós observar que mesmo com o sentimento ruim instalado e agravado na sua alma, ele tinha a possibilidade de desviar-se do curso para o qual o seu perverso intento apontava. Mesmo Deus advertindo ele, lá em Gênesis 4 e 7, Caim permitiu que a emoção fosse transformada num sentimento de ódio e matou o próprio irmão, como fala Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então, ele passou a viver outros sentimentos negativos, como culpa e medo, que o acompanharia por toda a vida, né? Gênesis capítulo 4, versículo 10 até o 14. Então, nós temos aí. Agora, no segundo tópico, aqui temos o título: Emoções, Experiência e Controle. Então vamos falar no primeiro ponto: reação e decisão. A lição diz o seguinte: como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso, né? Ali, permanecer irado e dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arrombos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Então, é correto afirmar que, como reações instintivas, muitas emoções acontecem fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesma, mas cabe nos decidir como agir diante de uma reação emocional, né? Uma coisa é a emoção e outra coisa é a decisão. Então a frase paulina aqui de Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, ela demonstra
né, essa verdade, separando bem emoção, que é irai-vos, e decisão, não pequeis. Então Paulo, ele aconselha os efésios, né, a que controle a ira e não deixe ser dominado por ela. Então perceber a ira, ou permanecer irado, é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados, como fala, né, em Efésios 4:27. Então a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Aliás, o versículo termina com a expressão: não se ponha o sol sobre a vossa ira, que trata de fator cronológico ou temporal, né? A ira não deve durar muito tempo, nem até o fim do dia. Então, na nova versão, né, ali o texto é bem claro quando ele diz: acalmem a ira antes que sol se ponha, né? Então, esse fator está ligado ao que vimos tratando acerca da transformação da emoção em sentimento. Então, à medida que a ira é alimentada, deixa de ser uma emoção e vira um sentimento que, quanto mais dura, mais pensamentos e desejos ruins produz ali, e servindo de ocasião para o diabo, como adverte no versículo 27, né? Ali de Efésios, quando ele fala: não deis lugar ao diabo. Então, aqui nós vemos a mortificação da carne. No versículo 31 do mesmo capítulo de Efésios, Paulo, ele diz para livrarmos-nos de toda a amargura, né? Isso quer dizer ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Então, o verdadeiro cristão, ele não pode viver irado. É possível alcançar isso pelo processo de mortificação da natureza carnal. Quando olhamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ali Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, no versículo 8 do mesmo capítulo, ele cita, dentre outras obras da carne, as emoções da ira e da cólera, que são indignação e raiva. Na nova tradução, linguagem de hoje, ali traduz como raiva, paixão e sentimento de ódio, né? Thumos, né? No grego quer dizer uma raiva ardente. Então, indignar-se é estar muito bravo, né? No dicionário Vime, ele diz isso. Nota-se, portanto, que já não se trata apenas de uma emoção, mas um sentimento e num estado emocional bem prolongado, né? Estar muito bravo. Agora, em Romanos, Paulo também trata desse processo de mortificação da natureza carnal, lá em Romanos 8:13, né? Ele fala, essa mortificação ali é um processo contínuo, em que o cristão deve avançar a cada dia, justificar os próprios arombos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Como fala aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, aos que colocam a culpa na natureza, dos pais ou dos avós, né? Eles eram assim e eu sou assim também, né? Ou como se comportamos pecaminosos, né? Como se comportamentos pecaminosos fossem determinados por fatores genéticos, né? Se houve regeneração, houve um novo nascimento, que é o recebimento de uma nova natureza, uma natureza espiritual gerada em Cristo, em nós, pelo Espírito Santo, mediante a palavra recebida, como diz 1 Pedro 1:23. Então, não nos conformamos
portanto, com emoções e sentimentos ruins. Devemos crucificar nossa velha natureza com as suas tendências pecaminosas, inclusive as ligadas ao temperamento. Como fala Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, assim fazendo, o Espírito produz em nós o seu glorioso fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como fala Gálatas capítulo 5, versículo 22. No segundo ponto, aqui nós temos a emoção e pecado. Olha o que a lição nos apresenta. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato, né? Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração ativo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Então, quando nós olhamos aqui no tópico anterior, nós já observamos que as emoções não podem ser tidas simplesmente como reações instintivas. Se é fato que existem reações que não constituem pecado, como o medo diante de uma fera, por exemplo, né? Existem outras que, mesmo que instintiva, decorrem de nossa natureza pecaminosa, ainda não subjugada, né? Medo, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizados no coração. Então, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como irritação, raiva, né, inveja, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com as quais convive, como diz aqui na lição. Então, não é apenas uma emoção, mas uma manifestação de pecados do coração. Então, alguém que não consegue conter-se no trânsito, por exemplo, precisa buscar em Deus o espírito de mansidão, né? Um personagem bíblico que tem muita lição para ensinar-nos nesse campo é Moisés, né? Aos 40 anos, ali ele feriu o egípcio e matou-o, como fala Êxodo capítulo 2, versículo 12. Depois, 40 anos depois, era outro Moisés, chegando ao ponto de ser chamado de o homem mais manso da terra, lá em Números capítulo 12, versículo 3, pois não reagia mesmo afrontado ali muitas das vezes. Mas Moisés foi tratado por Deus durante 40 anos. Né? Se nós olharmos aos Colossenses, Paulo trata de um processo semelhante também. Depois de listar emoções negativas, como a ira, a cólera e apontar o caminho da mortificação da carne, que é o velho homem, o apóstolo, ele incentiva os crentes a progredirem e trocarem emoções negativas por emoções e sentimentos positivos, como fala em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Então, não há lugar, né, para a permanência de qualquer emoção ou sentimento que seja expressão de pecado. No dia em que Moisés descuidou-se e agiu segundo o seu velho temperamento, experimentou uma incalculável,
um incalculável prejuízo. Deus havia ordenado que ele falasse a rocha para que dela jorrasse água para o povo. E ele, indignado, Moisés chamou o povo de rebelde e feriu a rocha. Então, Moisés não se conteve e desobedeceu a ordem de Deus, como está lá em Números capítulo 20, versículo 10 e 11. Então, ali, ele anunciou ali o anúncio da consequência, né, dessa desobediência foi imediato. Logo no capítulo 20, versículo 12, já veio ali a consequência dessa atitude. Então, o Antigo Testamento também menciona o exemplo de Nabal, né? O Nabal era um homem soberbo, mal-humorado e ingrato, como fala 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. E a sua insensatez custou-lhe a vida, né? Lá no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 36 até o 38. Então, um coração altivo é muito propenso às emoções negativas e sentimentos facciosos, né? Provérbios 13, versículo 10 e Provérbios 21, versículo 24. Então, como Davi, nós devemos rogar a Deus, né? Temos o exemplo de Davi, rogar a Deus que nos livre da soberba para que ela não nos domine e leve-nos à transgressão, como fala Salmo capítulo 19, versículo 13. No terceiro ponto, aqui fala sobre o aspecto positivo das emoções. Ali diz, mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro indica um processo instantâneo de descarga de adrenalina hormônia, né? Que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga, né? Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério, tá? Então nós temos aqui os aspectos positivos das emoções. Apesar de experiências negativas que temos com algumas de nossas emoções, precisamos considerá-las também em aspectos e aplicações positivas, né? Como enfatiza aqui Eliane Cruz, né? Ela diz, as emoções nos motivam a agir. Só estudamos para um concurso se formos capazes de sentir orgulho por nossas conquistas. Então, reclamamos de um produto entregue com defeito se sentirmos um mínimo de indignação por isso. Então, a autora, ela cita o exemplo de Davi, que se emocionou, né? Ele sentiu indignação ao ouvir Golias afrontar o povo de Israel. Então, a reação que foi importante para a sua prontidão ali de enfrentar o Golias, né, o gigante. Então, menciona também a disposição de Davi à adoração, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tinha vergonha ou medo de expressar suas emoções. Ele as vivenciava com intensidade, dançando, lutando, cantando, compondo poemas e adorando a Deus. Então, uma emoção que geralmente é vista como negativa, mas que também pode ser positiva, é o medo, como a lição nos apresentou. Quando sentimos medo, nosso cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Então, em casos assim, o medo funciona como um ativador de nosso mecanismo de defesa,
o corpo ficaria inerte sem ação e totalmente vulnerável sem essa emoção. Então, Paulo Ekman, ele afirma, o medo é algo que nos protege porque nos faz reagir às ameaças de modo protetor e instantâneo, sem o pensamento, né? Então ele cita como exemplo o pisar instintivo no freio, como uma resposta ao medo de ser atingido por outro carro. Então ali foi tomado de uma justa indignação, né? Que Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Quando nós olhamos, Jesus, ele expressou muitas outras emoções durante a sua vida, e também ministério. Mas ele sentiu compaixão da multidão, como fala em Mateus capítulo 9, versículo 36. Ele chorou diante do cenário de tristeza pela morte de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 35 e 36. E também indignou-se e entristeceu-se pela dureza de coração dos fariseus, né? Ali, texto encontrado em Marcos capítulo 3, versículo 5. Então nós temos aqui as memórias afetivas, né? Memórias afetivas, quer dizer, alegria, felicidade, amor, né? São emoções agradáveis, também fundamentais para a vida, principalmente em função de nossos relacionamentos. Agora, dentre tantos outros benefícios que as emoções positivas trazem a nós, né? Elaine Cruz, ela menciona o efeito que produz em relação ao processo de memorização de fatos, né? Emoções fazem bem para a memória e sempre nos lembraremos com mais detalhe das situações que foram envolvidas com mais cargas emocionais. Então são as chamadas memórias afetivas que podem ser despertadas e remeter-nos a experiências emocionais vividas, né? Cruz também refere-se às memórias associativas, né? Que é o conceito que inclui as memórias afetivas. Ali dizendo ela, cada vez que você vivencia uma emoção forte, as células de seu cérebro, né, desenvolve uma conexão e essa conexão vai ficando cada vez mais forte conforme você repete aquela emoção e vai ficando cada vez mais provável repetir aquela emoção porque você construiu uma conexão em seu cérebro. Isso é o resultado da aprendizagem que garante que quanto ali nós vemos que quanto mais potente for a emoção, maior seja a conexão. Então, quantas músicas e louvores que ouvimos, né, com frequência em uma época da vida, nos fazem voltar no templo, né? Ali, para quando estávamos muito felizes ou amargurados, né? Então nós vemos ali o conceito de memória associativa, né? Trabalhado pela doutora Elaine Cruz, é amplo, pois considera a memória emocional de forma indistinta, ligada à emoção, obras boas ou ruins, tipo tristeza, medo, alegria, etc. Agora, isso nos ensina o quanto é importante promover boas emoções nas pessoas com as quais convivemos, tá? Isso fará bem a elas e também fará bem a nós. Quando olhamos a carta de Paulo aos Filipenses, é uma nítida expressão das boas lembranças do apóstolo em relação àquela igreja, né? As suas memórias afetivas em relação aos filipenses eram vividas, inclusive, enquanto orava por eles, né? Quando ele fala em Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia
até agora. Então, há uma passagem bíblica que geralmente nós citamos, né? Que é Gênesis 27:4, né? Isaac pediu a Esaú que lhe preparasse um guisado saboroso, como lhe gostava, né? Para que a sua alma fosse abençoada. A emoção positiva que seria sentida por Isaac teria uma conexão direta com a disposição de alma para abençoar o seu filho. Agora, Jacó, na sua velhice, recorda-se das tristezas que viveu por tenebrosas condutas dos seus filhos, né? Como o caso de Rúben, né? Memória que lhe custou a perda das prerrogativas de primogênito, né? Como diz lá em Gênesis 49:4, né? Então, aqui nós vemos que Deus nos guarde de produzir emoções e sentimentos negativos das pessoas com as quais nos relacionamos. Temos então aqui o terceiro tópico. O terceiro tópico é o sentimento guardados por Jesus. Ali no primeiro ponto diz a falsa autonomia humana. Falsa autonomia humana. Vamos ler na lição? Como em tantas outras áreas da lição, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de método coerente de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções que eles prometem. Não raro se surpreende com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Então, aqui a Bíblia apresenta várias passagens sobre a necessidade que temos de que Deus guarde nosso coração e que inclui nosso sentimento. Por exemplo, no Salmo 121, versículo 7, ali o salmista roga que o Senhor guarda a sua alma. No Salmo 62, versículo 5, ali Davi expressa: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No texto bíblico introdutório desse capítulo, aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele menciona que o Deus de paz guarda os nossos corações. Então essa dependência, contudo, não é vista na maioria dos seres humanos. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções, no aspecto dos sentimentos, né? O homem prefere acreditar em sua própria capacidade. Então o mercado hoje está cheio de conteúdo sobre inteligência e gestão emocional. Tá certo? Mas são diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, se promete a compreensão e o controle não só das próprias emoções, mas também das dos outros. E é uma espécie de novo racionalismo, né? A crença no poder da razão em relação aos sentimentos. Agora, um dos autores mais citados nessa área é Daniel Goleman, que no seu mais conhecido livro Inteligência Emocional, de 2012, ele fala sobre a importância de conhecermos as próprias emoções e as de terceiros e aprendermos a lidar com elas. Então o autor aqui defende a ideia de que é possível gerenciar as próprias emoções, assim como é possível reconhecer e influenciar as emoções dos outros também. Então, ele menciona, por exemplo, que é necessário conhecer o que está por trás de um sentimento, como a mágoa,
que dispara a raiva, né? E aprender a lidar com ansiedades, a ira e também a tristeza. Então nós não podemos negar o valor de uma reflexão cuidadosa sobre as emoções. O equilíbrio não nos admite desprezar métodos inteligentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo, né? Mas, todavia, é falso e enganoso acreditar num fantástico controle absoluto que os mestres das emoções, né, parecem prometer nos dias de hoje. Então, não raro, ali eles mesmos se surpreendem, né, com os seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis, né? Eles parece que estão dentro de uma bolha, né? E parece que as coisas erradas nunca acontecem com eles, né? Mas nós temos aí Jeremias 17, versículo 5 até o 9, que nos dá um exemplo disso. Então, o cristão, ele tem como auxílio a presença do Espírito Santo, que opera muito além da inteligência humana. Age em nosso espírito e inunda nossa alma, produzindo o seu fruto, que inclui a temperança ou o domínio próprio, né? Então, assim, mais do que inteligência emocional, nós precisamos ter o controle espiritual. O termo aqui grego para temperança é ekrateia, né? Encrateia, que conforme o dicionário Vini, né, na página 1012, ali refere-se à operação do Espírito de Deus controlando nossa vontade, para que não ocorra abusos, como a tendência, como é a tendência do homem, né, o ser humano. Então, conforme os dicionaristas explicam, né, Deus concede várias capacidades ao homem, as quais são passíveis de abuso. O uso correto delas só acontece mediante o controle divino. Então, agindo em nós, o Espírito de Deus faz com que nossas emoções não tenham mau uso. Sem a ação divina, meus queridos, controladora em nossas vidas, o homem jamais consegue conter as suas emoções satisfatoriamente, tá? No segundo ponto, nós vemos a obediência, humildade e oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimento que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior, e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplica, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então nós temos aqui um aspecto fundamental na vitória sobre nossas emoções, né? É trilhar o caminho da obediência e da humildade. Nós não podemos esperar que nossas emoções sejam apenas positivas ou que estejam sempre alinhadas com a vontade de Deus, tá? Todos estamos sujeitos a emoções negativas, inclusive com potencial de causar-nos grandes prejuízos. Por isso, jamais podemos ser guiados por nossas emoções ou sentimentos. Nós precisamos conhecer, acima de tudo, qual é a vontade de Deus e segui-la integralmente. Então, o maior de todos os exemplos é o de Cristo.
citado por Paulo em Filipenses, né? A mesma carta em que enuncia que o Deus de paz guarda nosso coração. O apóstolo exorta-nos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, cuja vida foi marcada pela disposição de completa obediência ao Pai, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Então, Jesus experimentou profundas emoções negativas ali no Getsemane. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam a cena mencionando tristeza, mencionando angústia, pavor e angústia, né? E agonia também. Então, todas em um grau intenso, ao ponto de o seu suor transformar-se em grandes gotas de sangue, como fala Mateus capítulo 26, versículo 37, Marcos capítulo 14, versículo 33 e Lucas 22 e 44. Então, apesar de todo esse sentimento, Jesus tomou a decisão correta, entregou-se para cumprir a vontade do Pai, como fala em Lucas 22 e 42. Jesus não negou os seus sentimentos, expressou-os, mas não escolheu segui-los. Presta atenção, decidiu obedecer e foi obediente até a morte de cruz. E esta deve ser a nossa firme disposição, não viver de acordo com nossas emoções ou sentimentos, mas segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição? Não somos nós, como nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Então, não devemos confiar em nós mesmos, mas depender da graça divina, para que possamos vencer todas as batalhas e alcançar equilíbrio interior e não viver segundo nossas paixões. Então, se estivermos realmente dispostos a cumprir a vontade de Deus, Ele guardará nosso coração e também nos guiará para o seu eterno propósito. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. Na primeira questão nos diz o seguinte: o que é afetividade? Resposta: de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Segunda questão: qual a diferença básica entre emoção e sentimento? Resposta: letra A. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria, de repente. B, letra B. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos, de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Terceira questão: quais são as 6 emoções básicas? Resposta: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quarta questão: quais as reações fisiológicas mais comuns de uma emoção? Resposta: coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Quinta e última questão: como ter os sentimentos guardados por Deus? Resposta: em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo, como diz Filipenses 2, 3 a 8. E aqui nós
finalizamos mais uma lição, lição 8, do nosso quarto trimestre de 2025. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a tua mente, que Deus possa controlar os teus sentimentos e que você possa também dar liberdade para o Senhor aí cuidar de você. Pai querido, te agradecemos por mais esta aula, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada professor, pedimos a tua bênção sobre cada classe, meu Deus. Venha abençoar, Senhor, a todos que estarão ouvindo e participando desta aula. Pedimos a tua bênção, Senhor. Abençoa, Senhor, aos professores, abençoa a todos que estarão estudando e, Pai querido, compartilhando este vídeo, esse estudo. É o que nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.